Isau, a Cimeira União Europeia e também a Comunidade dos Países da América Latina e das Caraíbas terminou então esta terça-feira com vários pontos aqui de realces. Um deles, por exemplo, são as promessas de investimento e de melhoramento também da cooperação política, algo que acabou por determinar o documento das conclusões deste encontro que decorreu em Bruxelas, mas em linhas gerais, qual é a panorâmica que podemos aqui fazer deste dia em que estas duas organizações estiveram reunidas? Bem, do ponto de vista prático, pelo menos ao nível da Mercosul, não houve breakthroughs, isto é, não houve um acordo como se esperava, isto é, o de assinar-se o famoso, o esperado acordo de livre comércio entre a União Europeia e os 4 ou 5 países do Mercosul. Esta intenção foi, mais uma vez, adiada, diz-se que será para o fim do ano, mas é improvável que também aconteça no final do ano. Agora, do ponto de vista da CELAC no seu todo e ao nível da cooperação econômica, as autoridades europeias anunciaram investimentos em mais de 45 mil milhões de euros no âmbito da chamada estratégia de Global Gateway, que é uma espécie de contraposição à linha da seta chinesa, e esses investimentos serão canalizados para infraestruturas, para a transição ecológica, enfim, para outros setores de atividade econômica. Isto poderá beneficiar, não é, os 33 Estados membros da CELAC. Mas agora, do ponto de vista do comunicado político, que é o comunicado final que foi adotado, houve divergências que eram de esperar, sobretudo na questão da condenação do conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A União Europeia esperava por uma firme condenação da Rússia, mas o que se verificou é que esses Estados repetiram o que já vinha sendo verificado ao nível da ONU, quando nas várias resoluções aprovadas não houve uma posição unânime de condenação da Rússia. O que houve foi uma expressão de preocupação, não é, pelo conflito em curso, incluindo o presidente Lula não usou de forma perentória a condenação ou até a posição da União Europeia neste conflito, mas simplesmente se limitou em falar dos dinheiros que estão a ser canalizados para este conflito, que podiam ser utilizados para os compromissos internacionais de combate à fome e à pobreza. E a nota sonante é mesmo o facto de um lado, nesta declaração, haver uma referência ao fim do embargo que pende sobre Cuba, e acho que é por essa razão que Cuba assinou esta declaração, e por outro lado, houve o facto de a Nicarágua não ter assinado sequer esta declaração final, prova de que continua a manter, o governo de Daniel Ortega continua a manter relações muito próximas com o governo russo. Isto por razões históricas muito interessantes, porque no âmbito da guerra dos chamados contra dos anos 80, para não ir mais além, dos anos 80 contra o governo de Daniel Ortega, os contras tiveram apoio do governo Reagan. E isso contribui para que Daniel Ortega fosse afastado do poder até em 86 há uma sentença da Corte Internacional de Justiça que condena o envolvimento dos Estados Unidos naquele conflito. Daniel Ortega volta no poder na década em 85, mas em 90 perde as eleições e voltou a ser presidente de Nicarágua em 2007. E desde então tem estado no poder com a reforma constitucional que fez em 2014, que limitou o fim dos mandatos presidenciais. E na eleição presidencial de 2021, até o presidente dos Estados Unidos e toda a comunidade europeia e ocidental condenou aquelas eleições como sendo
como não tendo sido livres e justas. Mas o elemento central é que Daniel Ortega, do Frente Sandinista de Libertação Nacional, tem tido relações históricas muito próximas tanto com Cuba como com Venezuela e até, sobretudo, com a Rússia. Daí ter se demarcado, não é, de ter assinar esta declaração final, onde se condenaria, não é, um Estado que em momentos difíceis esteve ao seu lado. Enfim, é uma declaração que, do ponto de vista político, peca porque não teve o consenso de todos os Estados-membros, por razões históricas de aproximação entre a Nicarágua e a Rússia, e do ponto de vista econômico, há este compromisso da União Europeia em investir perto de 50 mil milhões de euros naquela região da América Latina. Mas do ponto de vista de Mercosul, este acordo não foi assinado, apesar de haver já de terem sido já assinados os princípios deste acordo em 2018 ou 2019, até com o aval do antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Então, como perceber também aqui esta polémica que se criou à volta, digamos, de um parágrafo da declaração que faz referência ao passado colonial de alguns Estados-membros europeus? Este parágrafo penso que estava para ser introduzido pelo primeiro-ministro de Ilhas São Vicente, creio, mas não foi introduzido porque não há posições comuns sobre a União Europeia, sobre os países europeus em relação a essa problemática de indemnização pela escravatura, pela colonização e pilhagem dos recursos do continente africano. E até, permita-me, Durvaldo, citar Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, que neste livro ele faz referência às intenções do antigo primeiro-ministro alemão Adenauer de indemnizar Israel pelos crimes nazistas cometidos pelo Hitler. E ele faz um paralelismo para condenar a falta de intenção dos governos europeus de fazer o mesmo em relação aos países africanos. Há este debate antigo, mesmo nos Estados Unidos, há uma ala dos afro-americanos que solicita a indemnização, não é? A reparação da parte do governo federal aos afro-americanos pela escravização, e é um assunto bastante polêmico que não reúne consenso, e até diga-se aqui, mesmo do ponto de vista dos países africanos, é raro ouvir governos africanos ou até movimentos cívicos africanos em defenderem, por exemplo, até a questão do pedido de perdão pela escravização. E, sobretudo, há também falta de pedido de indemnização, não é, pelos danos causados à África pela escravatura e colonização. O último presidente africano que disse, por exemplo, que a África não tinha que pagar a dívida aos creditores internacionais foi Thomas Sankara, numa cimeira da OA na década de 80, e não teve sequer o apoio dos demais chefes de Estado e de governo da OA. E por que falo de África? Porque Ilha São Vicente, como de resto acontece na maior parte dos países da América Latina e das ilhas caraíbicas, não é? A maior parte da população é a população descendente dos escravos vindos das costas africanas, e daí essa necessidade de ligação entre uma posição dos Estados do Caribe com uma posição, digamos assim, dos países africanos. Houve esse diálogo, por exemplo, durante o chamado ano de regresso, em 2019, quando cidadãos vindos dos Caraíbes, do Jamaica, das Antilhas, visitaram países como Nigéria, Gana, numa espécie de retorno às origens, às terras dos seus antepassados.
enfim, vai levar muito tempo para que haja essa consciencialização, não só ao nível interno dos africanos, como também da Europa, sobre qual deve ser, não é, os mecanismos de mesuração dos danos causados à África e aquelas zonas da América Latina pela escravização e também pelo colonialismo, sabendo que o colonialismo aqui é um colonialismo do tipo capitalístico, do tipo imperialístico, não é? Que explorou grandemente os recursos naturais e minérios para a satisfação dos interesses da burguesia colonialista, não é? Do chamado mundo novo e também do Ocidente. Embora também aqui tenha havido uma conivência das burguesias africanas emergentes que, no âmbito do colonialismo, também se beneficiaram, não é, da exploração, da pilhagem dos recursos do continente africano.